Este curso é um oferecimento da IEL Industrial, desenvolvimento e fabricação de máquinas industriais sob medida, sistemas eletrônicos e soluções industriais. Enviamos para todo o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma aula do nosso curso de comandos elétricos. E essa segunda aula vamos dar uma revisada nos conceitos básicos novamente. Vimos na aula passada as grandezas elétricas, né? Da parte bem teórica mesmo, a pessoa realmente entender, tirar todas as parlendas da sua cabeça, entendeu? E agora a gente vai dar uma analisada nos tipos de corrente, da onde que elas vêm, de onde que elas são geradas, entendeu? A gente viu na aula passada que se eu tiver dois corpos, um carregado positivamente e o outro negativamente, isso vai gerar uma diferença de potencial, e a diferença de potencial é medida em volts. Aí se eu interligar com um condutor os dois corpos, vai ser transmitido de um corpo para o outro as cargas negativas até que eles se equalizem e se tornem um corpo neutro. E se a quantidade de elétrons e de prótons nos dois corpos nunca cessar, vai ser uma corrente infinita aqui, vai estar sempre passando elétrons. E a passagem de elétrons por um condutor é medida em amperes, chama-se corrente elétrica. Então, até aí tudo bem. Porém, se a corrente elétrica, se por exemplo, do lado esse aqui for negativo, esse aqui for carregado negativamente sempre, e esse aqui positivamente sempre, os elétrons sempre circularão nessa posição. Porém, se por algumas cargas d'água inverter a posição, as cargas negativas desse vir para cá e as positivas desse vir para cá, a corrente vai se alternar a sua posição. Em vez dela vir da direita para a esquerda, ela vai vir da esquerda para a direita. Entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque existem dois tipos de corrente elétrica que são mais utilizados. Na verdade, só existem dois tipos, né? Que é a corrente elétrica contínua, né? E a corrente elétrica alternada. Vamos falar primeiro da corrente elétrica contínua. É bem simples de você entender. Você tem uma fonte de tensão, né? Que gera uma diferença de potencial ali na sua saída, e você liga uma carga na saída dessa fonte. A corrente elétrica sempre vai circular por essa posição. É uma corrente contínua. Ela vai continuamente persistir pela mesma direção sempre. Essa é a corrente contínua. Bem simples de entender, não é? Então, ela vai dar uma pioradinha. Então vamos lá. Porém, para o terror do pessoal aí, ela é a menos utilizada nas instalações industriais, na comissionamento de energia elétrica, porque a corrente alternada ela é bem mais fácil de ser transmitida e bem mais fácil de ser gerada. Entretanto, ao tanto que é engraçado, o que mais é utilizado nos equipamentos eletrônicos de uma residência é a corrente contínua. Aí o que acontece? Se gera nos geradores, nas usinas, uma corrente alternada, aí muitas vezes ela é transformada em corrente contínua para poder ser transmitida em longas distâncias, e depois ela é transformada em corrente alternada de novo para poder ir para sua casa, para depois ser transformada em corrente contínua de novo. Mas enfim, da onde vem a corrente alternada? Por que ela é chamada de corrente alternada? O nome dela é muito sugestivo, porque ela se alterna em relação ao tempo. Aqueles dois corpinhos lá, sabe? Então, deixa eu achar isso aqui. Uma hora, um é carregado positivamente, outra hora, o outro é carregado positivamente. E as cargas negativas da mesma forma. Uma hora um está positivo, outro está negativo, outra hora outro, e vice-versa. Então a corrente, tal hora ela vai da esquerda para a direita, e tal hora ela vai da direita para a esquerda. Isso infinitamente. Enquanto a carga for ligada, vai ser assim. Mas por que é assim? Vou explicar, vocês vão ver que é bem simples de entender.
O gerador de corrente alternada, ele trabalha afastando, por exemplo, tá vendo aqui, ó, esse aqui é uma bobina, né? Tá vendo aqui o fiozinho. Esse aqui é o eixo do gerador. Essa bobina é ligada no coletor, né, do induzido do gerador, e na saída ali das escovas sai a saída do gerador. Isso é um modelo de gerador. A maioria dos geradores sai direto da bobina, do campo magnético aqui, mas que é a mesma coisa, troca 6 por meia dúzia. Mas enfim, a geração de corrente elétrica nesse tipo de geradores, porque Michael Faraday descobriu que se você afastar e aproximar, ou afastar ou aproximar um campo elétrico de uma bobina, isso vai gerar uma diferença de potencial na saída dessa bobina. Mas isso depende do campo elétrico e da aceleração. Então, conforme você, por exemplo, não é bem assim, entendeu? É só um exemplo aqui, a gente está passando bem por cima para você entender. Mas, por exemplo, se você gira essa, por exemplo, ela está aqui no meio certinho, né? A bobina. Mas se você dá um tombo nela aqui, ela fica paralela com o campo eletromagnético. Aí, no momento que ela chega perto, a tensão está no mais alto. Mas conforme ela vai se afastando, ó, a tensão vai baixando. E quando ela já está bem longe, a tensão está em zero. Porém, ela começa a se aproximar aqui, ó, do campo elétrico negativo. Então ela começa a gerar na sua saída uma DDP negativa. Começa a carregar com uma tensão negativa. E ela fica assim infinitamente. Por isso que é uma corrente alternada. Porque tal hora, por exemplo, vamos supor que aqui seja fase neutra, a saída dessa bobina. Na verdade seria duas fases aqui, né? Mas vamos pensar que é fase neutra. Vamos interpretar só uma para ficar mais fácil de entender. Uma hora ela vai estar mais próxima do eletroímã na parte negativa. Então ela vai estar gerando a tensão negativa. E tal hora ela vai estar mais perto do eletroímã na parte positiva. Então ela vai gerar uma tensão positiva. E conforme ela vai aproximando e afastando, ela vai dando seus picos, tá vendo aqui, ó? Por isso que ela se chama corrente alternada, porque nunca vai ter a mesma coisa no corpo que está sendo eletrificado, no condutor, para ficar assim mais simples, nunca vai ter a mesma quantidade de carga. Ela vai sempre se alternar, ela vai dar seus picos, entendeu? Aí ela chega, morre, depois ela começa seu pico negativo e vai infinitamente. É bem mais fácil de estar comissionando esse tipo de corrente elétrica, porque o gerador quase não tem atrito, entendeu? Gera corrente elétrica bem mais fácil do que gerar corrente elétrica contínua. Por isso que ela é o mais utilizado. E olha que engraçado, o motor elétrico, ele é ao contrário disso aqui. Porque isso aqui você coloca na ponta do eixo ali algo para girar a ponta do eixo, para poder afastar e aproximar essas bobinas do campo eletromagnético, e ela gera tensão, só que no motor é ao contrário. Você gera esse campo magnético com corrente. Porque, por exemplo, no gerador você tem que gerar o campo magnético com corrente contínua. Aí ele vai gerar a corrente contínua, o campo eletromagnético contínuo, sempre aqui vai ser positivo e sempre aqui vai ser negativo. Então conforme você afasta e aproxima a bobina, ele vai gerando tensão. Só que no motor é ao contrário. Você injeta a corrente alternada, o campo eletromagnético também ser alternado, então tal hora aqui vai ser positivo e tal hora aqui vai ser negativo, e o eletroímã do induzido, né, vai girar um campo elétrico contínuo. Aí, conforme ele vai mudando aqui, ele vai empurrando o eixo. No curso de rebobinamento de motores elétricos, na primeira aula, você vai entender certinho que eu expliquei lá bem mais amplo, bem mais específico. Mas ficou fácil de entender, tá vendo? Conforme ele vai aproximando e se afastando, ela vai também mudando a sua saída. Então já sabemos que a corrente alternada ela se alterna em relação ao tempo, porque as bobinas do gerador se afastam e se aproximam do campo eletromagnético. Certinho? Então vamos lá, né? A corrente alternada, a corrente que muda constante de valor. Então constantemente ela vai estar mudando. Ela tem a sua amplitude e inverte seu sentido em intervalos regulares, isso em milissegundos, né, que é o usual, mas isso aí não é uma regra padrão. Tem corrente alternada aí na faixa dos nanosegundos, não é usável para nada, entendeu? Mas tem.
Mas enfim, aqui está um gráfico, tá vendo? Ó? Começou em 0, subiu, chegou em 0, voltou o pico negativo e fica assim constantemente. Certinho? Isso é um circuito monofásico, isso aqui é uma da fase. Entendeu? Você lembra por falar, isso aqui é uma fase só, isso aqui é o bifásico. E como é que surge o circuito bifásico, que são duas fases? Aí, aqui na verdade esse aqui já seria um circuito bifásico. Porque olha que engraçado, você só consegue o neutro se você tiver o circuito trifásico. Porque com fechamento triângulo, as três fases se anulam no seu final, entendeu? Onde gera o neutro, que é o referencial de terra, você aterra ele com a terra, entendeu? Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, seria um circuito bifásico, porque tal hora um estava aproximando, tal hora o outro estava afastando. Então seria um circuito bifásico. Já nesse caso aqui, era só ter 3 bobinas aqui e no seu final aqui um fechamento em estrela. Aí, em cada ponta teria uma fase e no meio do fechamento teríamos o neutro. Aprofundado, isso aqui é uma coisa muito específica, é só para vocês terem mais ou menos uma noção. Mas por que elas têm, se tudo é fase, não são fases? Tudo não são fases? Então por que elas têm uma diferença de potencial? Porque se você colocar um multímetro lá, você vai perceber uma diferença entre um e outro, vai gerar uma DDP, vai gerar uma tensão. Porque para você montar as 3 bobinas aqui no gerador, tem que ser uma afastada da outra, porque se você juntar elas todas juntas aqui, tudo na mesma posição, elas vão virar uma bobina só. Então na saída delas, você pode estar juntando tudo ali que vai ser tudo a mesma coisa. Então o gerador, ele já é moldado para, por exemplo, enquanto uma está em 90 graus, a outra está em 180, entendeu? E o circuito trifásico, ele já tem o seu padrão que é 120 graus, 120 graus de distanciamento um do outro dessas bobinas. Então aqui também ele tem uma defasagem entre um e outro de 120 graus, né? Enquanto uma está no pico, a outra vai demorar um determinado tempo, né, para poder estiver no seu pico, e a outra também. Então este afastamento aqui, ó, no tempo dos picos entre as fases, é onde vai ser gerada a DDP. Porque, por exemplo, enquanto esse aqui está no pico positivo, esse aqui está no pico negativo. Então entre aqui e aqui vai ter uma DDP, entendeu? Outra coisa também, aqui ó, tá vendo? Ó? Mostra tudo certinho. Outra coisa também, dá para se perceber, só falando aqui mesmo, que ela não é constante. Então aqui, por exemplo, enquanto aqui e aqui você vai ter uma tensão maior, aqui e aqui você vai ter uma tensão bem pequena. Então ela altera até o seu valor em relação ao tempo. O multímetro, ele pega um sinal médio ali. Para você enxergar isso daqui mesmo, você teria que estar vendo no osciloscópio. É por isso, às vezes você pensa, mas eu coloco o multímetro lá, ele mostra o valor constante, ele não mostra alternando. É porque senão vai ficar confuso de você ver, porque isso aqui, na rede elétrica do Brasil, é mais ou menos coisa de 17 milissegundos para ela poder fazer esse ciclo completo. Então você não ia perceber, entendeu? Certinho, pessoal? Acabar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar no grupo, perguntar. Certinho? Obrigadão, pessoal!